Mapear os processos internos é necessário para a empresa que busca crescimento. No caso das franquias, que são modelos de negócio replicados, é um dos fatores que garantem um sucesso. Hoje, na coluna Franchise, quem fala sobre isso é o especialista Américo José Filho. Oi, Américo, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Olá, Márcio, boa noite. Falar sobre processo nesse mercado de franquia, ou para a franquia de uma maneira geral, é uma das responsabilidades, do franqueado, de que é praticar o processo, ou colocar em prática o processo. E para isso, algumas coisas a gente tem que entender por que é importante seguir o processo, por que é importante a franqueadora, desenhar esses processos de ponta a ponta. Porque, primeiro, que o processo ajuda a implementar a estratégia da empresa. Um outro ponto, ele cria valor para o cliente, porque você sabe que nós só conseguimos melhorar aquilo que pode ser medido. E quando você não tem um processo, você não sabe onde está acontecendo. Outra coisa importante é a padronização. Você tem condição de praticar a replicabilidade dele. Então você consegue replicar e analisar os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então o processo, ele passa a compartilhar as informações. Então desenhar um processo significa da abertura ao fechamento da minha unidade. O que tem que acontecer? Na hora que eu abro a unidade, quais são os processos? O que eu tenho que me preocupar em fazer? Então eu tenho que abrir, eu tenho que ligar o ar-condicionado, ligar os equipamentos, recebimento de mercadoria. Qual é o processo? Primeiro, olhar a nota fiscal, conferir o número de embalagem, olhar para a embalagem, verificar se aquela embalagem está adequada, se ela não foi aberta, verificar a tampa, a parte de cima, a parte de baixo. Atendimento, processo de atender, como você vai fazer o atendimento. Então, quais são as coisas importantes que tem que falar para o cliente? Então, você começa a perceber que trabalhar o processo significa sucesso. Trabalhar o processo. E, por exemplo, como é que você identifica se uma empresa tem processo ou não? Você chega numa loja, por exemplo, para trocar um produto. Na hora que você fala para a pessoa que te atendeu, olha, eu vim aqui trocar esse produto, pela resposta você já analisa se ela tem ou não. Se ela olhar para você e falar assim, quem te vendeu esse produto? Ela não tem processo. Por quê? Porque nós temos que resolver o problema do cliente, precisa ter um processo para isso. Então, na hora que ela fala para você, por favor, me acompanhe, é porque tem processo. Está muito claro o que vai acontecer quando o cliente vai lá para fazer uma troca de produto. Então, o processo ele é responsável pela melhoria, de tudo aquilo que nós fazemos. O processo, porque quando você olha a franqueadora e a franquia, qual é o papel delas? Primeiro, da franqueadora é desenvolver processos. Verificar aquilo que realmente vai levar ao sucesso ao franqueado. E do franqueado é colocar em prática esses processos. E muitas vezes as pessoas falam, mas Américo, o processo engessa. Não, o processo não engessa. O processo vai mapear o caminho que você está percorrendo e vai permitir você enxergar aonde estão os gargalos. Por isso que muitas vezes os problemas dentro das empresas se repetem porque não existe processo. Todo mundo olha para o problema e não para a causa, não para aquilo que ocasionou o problema. A visão de todo mundo é achar quem fez isso. Mas quem fez isso, não adianta você substituir a pessoa, porque a falha pode estar no processo, a maneira com isso que é conduzido. Muitas vezes também, Márcio, tem um negócio que é interessante, quando você olha, por exemplo, dentro de uma empresa, você tem muitas vezes duas pessoas fazendo a mesma operação, duas pessoas se batendo ali e com espaço para crescer, mas as duas ficam fazendo a mesma coisa, porque falta processo. Muitas vezes você tem uma quantidade maior de pessoas dentro da sua equipe por falta de processo, por não entender a etapa de cada um, quando cada um faz a sua parte.
Então, entender de processo é entender de crescimento. Entender de processo é entender que a franquia ela vai funcionar bem quando você tem esses processos muito bem claros e muito bem definidos. Então, quando você olha para uma empresa e percebe que ela tem o processo, você vai poder confiar mais nessa empresa. Por quê? Os clientes, eles não sabem se você tem, mas eles percebem. Você entra no lugar, você percebe que ali existe uma harmonia, que todo mundo sabe o seu papel. É como se você entra num restaurante 5 estrelas, por exemplo, né? Você não precisa ser 5 estrelas, num bom restaurante, você vai ver que cada um tem uma função. Um te recebe, te leva até a mesa, o outro traz para você o cardápio, o outro bem explica para você sobre os pratos, ele conversa sobre os pratos, ele faz sugestões para você, né? Depois o outro vem e serve o prato, o outro te traz a bebida. Então, o que acontece? Ninguém tromba, nenhum não bate no outro, né? Não existe trombada dentro do processo. Por quê? Porque é muito claro o papel de cada um. Então, vocês que estão aí, né, ouvindo, que são empresários, se preocupem com o processo. A nossa vida, muitas vezes, precisa de um ritual. Para você fazer um bolo, você precisa da receita. Você tem um processo ali, né? Então, nós desenhamos processos na nossa vida, né? Nós somos ritualísticos. Se nós olharmos, por exemplo, do momento que nós despertamos, que nós acordamos, até o momento que nós saímos de casa, nós temos um processo para cumprir. Então, cada um faz o processo de uma forma. Então, o que é obrigado aqui? É desenhar o processo para facilitar aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, quando você acorda atrasado, o teu processo é diferente de quando você tem tempo. Então, é a mesma coisa. Eu vou atender na loja. A loja está cheia, eu tenho um processo. A loja está vazia, eu tenho um outro processo, né? Esse processo ele pode mudar. Quando você vai para o avião, no avião você tem um processo. Você tem o processo de embarque, você tem as filas que são separadas para que as pessoas entrem em ordem de ocupação, né? Então, as pessoas são separadas de alguma forma para que as pessoas entrem dentro da aeronave. Dentro da aeronave, você tem um processo a seguir. Você vai ter que sentar, prender o cinto, aí vai a menina lá na frente. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu já sei o que essa menina vai demonstrar. Eu já sei o que ela vai fazer lá na frente. Mas não adianta, tem que ser repetido o processo. Tem que ser repetido o processo. Agora, você vai melhorando. Você vai inovando, você vai trazendo coisas diferentes para dentro do processo. E aí, automaticamente, vem o sucesso da sua loja, o sucesso do seu negócio. Se você está tendo alguma dificuldade, analisa todo o processo que você está passando. Até para vender existe um processo. Até para conversar com o cliente existe um processo. Existe processo para troca de mercadoria, existe processo para arrumar os produtos no estoque, né? Então você sabe que tem aquilo, quer dizer, os produtos eles são armazenados de tal maneira que aqui o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Quer dizer, para não ficar aquela coisa de produtos, sabe, tudo amontoado, misturado. Você olha para o supermercado, existe um processo de armazenamento. Os produtos novos, eles ficam atrás, os produtos que estão mais próximo do vencimento ficam na frente. Por isso que muitas vezes você olha e vê pessoas enfiando a mão lá atrás do produto para pegar os últimos da prateleira. Por quê? Porque eles sabem que tem um processo de abastecimento. Então, todo o processo que nós enxergamos em todo o segmento. E a pergunta é, quais são os seus processos? Quais são os processos chaves? Quais são os processos que você tem que tomar conta? Porque se der algum problema, pode afetar o teu negócio. Então, Márcio, é super importante nós pensarmos justamente nisso. Quais são os processos chaves que você não pode mexer? Então, se você está na sala, por exemplo, né? Se você está numa sala, você fala assim, eu posso mudar tudo aqui dentro dessa sala, mas eu não posso derrubar a coluna. Porque se eu derrubar a coluna, a casa cai. Então, o processo é isso. Quais são os seus processos chaves para que você tenha sucesso? O que não pode faltar?
Américo, planejamento, organização, tudo isso faz parte do processo, né? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Valeu, grande abraço, Márcio. Obrigado, um abraço para você.